Fala, doutores e doutoras, estamos aqui para continuar com esse nosso compêndio de resoluções de questões modelo da prova do Enem. Então, olha só, recentemente eu gravei um vídeo aqui para o canal apresentando os principais modelos de questões que caíram nos últimos anos do Enem sobre a parte de bioquímica. Estou resolvendo alguns deles. Então, se você ainda não viu esse conteúdo de revisão que eu fiz, volta a alguns vídeos anteriores, assiste esse conteúdo e vem resolver essa questão aqui comigo que você não vai se arrepender. Já vou projetar aqui logo essa questão para você tentar resolver, tá? Eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver e depois assista a resolução comigo, para que a gente possa usar esse momento como um momento de revisão para você aprender a estudar, resolvendo questões e corrigindo por resoluções em vídeo, porque esse modelo é um dos modelos que mais destrava tempo e rendimento na sua preparação, beleza? Então já faz isso. Agora que você pausou esse vídeo e tentou resolver, eu vou resolver essa questão junto com você para você não errar nunca mais. Essa é uma questão bem interessante que eu gosto sempre de utilizar, porque é um modelinho que caiu em 2017 e é um tipo de questão de bioquímica muito comum, onde ele apresenta os conceitos e as teorias que você vai precisar utilizar para resolver a questão no próprio enunciado. Então, mesmo que você não tenha muitos conteúdos, né, guardados aí ao longo da sua jornada de preparação, com esse tipo de questão aqui que você treina, você consegue fazer uma boa leitura interpretativa e resolver a questão sem muita dificuldade, viu? Então, preste atenção nisso aqui, ó. Ele vai dizer que existe um processo, que é a reação em cadeia da polimerase, que é a PCR, e o objetivo dessa reação é nada mais, nada menos do que amplificar a quantidade de DNA de uma amostra, tá? Para que a gente possa estudar essa amostra. E é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu em 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre as bases de adenina e timina e três entre as bases de guanina e citosina. O que é que ele está dizendo? Primeiro, ele está resgatando aqui para a gente a questão da estrutura, tá, do componente orgânico, que no caso aqui é o ácido nucleico. Nós devemos lembrar que estamos falando do DNA, que é uma dupla fita. Esta dupla fita apresenta uma conexão entre as suas bases nitrogenadas, né, que fazem parte da estrutura do nucleotídeo. Essas bases nitrogenadas conversam entre si, né, se relacionam intermolecularmente através de ligações de hidrogênio, tá? E aí a gente tem as ligações de hidrogênio que se estabelecem entre adenina e timina e entre citosina e guanina. E aí ele forneceu uma informação muito importante para a gente. Ele disse que, olha só, deu um bugzinho aí na minha tela, mas já estou de volta. Quem sabe faz ao vivo, vamos embora. Então eu tenho aí uma informação muito importante que a questão me deu, que é a seguinte. Entre a adenina e timina, ele disse que existe o estabelecimento de duas ligações de hidrogênio. E entre a guanina e a citosina existem três ligações de hidrogênio, tá? Vamos acompanhar o texto aqui, vamos continuar. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, que é o objetivo da técnica de PCR, a dupla hélice ela precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, desenrolada pelo aumento da temperatura. Eu preciso quebrar a estrutura dessa molécula e abrir essa fita. Ela está conectadazinha, eu preciso abrir para poder acessar a informação que tem ali no meio para poder duplicar, certo? Quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Então, as ligações de hidrogênio são desfeitas pelo aumento da temperatura. Isso abre a fita e me permite trabalhar com ela para amplificá-la, né? Para replicá-la, tá? Então, o objetivo da técnica é nada mais, nada menos do que partir essa fita aqui no meio e separar essas fitas em duas, tá certo? Então, a gente já lembra desse processo aí. Então, ela vai separar essas fitas em duas para que a gente possa ter aí a replicação delas, beleza? Ele falou isso que se faz com a temperatura, tá? E aí, qual é a pergunta? Aí vem a parte da aplicabilidade da questão. Ele vai perguntar o seguinte, ó. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então, olha só. Se a gente olhar para a quantidade de ligações de hidrogênio, a gente tem duas entre adenina e timina e três entre guanina e citosina. É mais fácil, numa lapada só, quebrar duas tábuas ou três? Você já com certeza me respondeu. É mais fácil quebrar duas tábuas. Então, é mais fácil eu quebrar uma molécula que tenha mais adenina e timina
do que quebrar mais rápido uma molécula que tem aqui guanina e citosina em maior quantidade. Então, qual seria aqui, ó, conforme o comando da questão, qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar? Aquele que tem mais ligações entre adenina e timina, porque elas são mais fáceis de quebrar, porque só tem duas tábuas, tá? Então, olha só, se a gente contar, essa letra A só tem duas adenina e timina, então ela tem mais guanina e citosina, tem mais ligações de hidrogênio para quebrar, vai demorar mais. Essa outra tem três, então ela pode quebrar um pouco mais rápido do que a primeira, mas não tão rápido quanto a que vem depois, ó. Essa daqui, ó, tem 6 ligações aqui entre adenina e timina, e apenas duas de guanina e citosina. Comparadamente às outras alternativas, ó, ela é a que vai ter mais, tá certo? Então, consequentemente, ela vai ser a que desnaturará primeiro em relação às outras, por causa do menor número de ligações de hidrogênio necessárias para quebrar. Tranquilo? Então, nesse contexto de aplicabilidade, a gente chega aí na resposta letra C. Então, veja, é uma questão que o próprio conteúdo que eu ia usar já estava nela. Eu só precisava saber como organizar e trazer ali o meu conhecimento de estrutura do ácido nucleico, no caso do DNA, para conseguir compreender isso de uma forma mais visual e chegar na resposta correta, beleza? Fica fácil ou não fica fácil de estudar assim? Então, se você gosta de estudar com resoluções em vídeo, eu quero deixar 15 dias aqui embaixo da plataforma da mentoria de graça para você, onde a gente tem as aulas de exercício, que são questões relacionadas à aula que você assistiu comigo, resolvendo essas questões com você, e simulados que tem todas as resoluções em vídeo. Então você não tem só um gabaritozinho comentado, você tem o professor resolvendo aquela questão do simulado que você errou junto com você, para você entender aonde errou e conseguir lapidar aquele conhecimento sem ter que voltar lá atrás para assistir uma aula de 50 horas de biologia, até porque a gente nem tem aulas que passem de 20 minutos na nossa plataforma, porque a gente vai fragmentando esse conteúdo para que você possa saber exatamente onde voltar e lapidar aquele conceito, sem precisar assistir tudo de novo. E é assim que você vai construindo o seu muro do conhecimento, sem precisar derrubar o muro todinho para construir ele todo dia, porque você teve um erro pontual em uma determinada questão. Então, estudar assim é estudar com estratégia. Então, eu quero deixar esse estudo com estratégia 15 dias de graça para você. Você pode sair desse vídeo aqui e ir lá assistir o meu módulo de bioquímica, as questões de bioquímica, resoluções em vídeo, simulados, tudo para você, tá? Então, resgata esse acesso e depois você me agradece. Cheiro no teu coração, ama a biologia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!